Bom dia, boa tarde, né? Também não sei qual é o horário que as pessoas vão assistir. Então, cá estou eu fazendo minha primeira live sozinha. Então, confesso que eu estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá, né? Eu vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Ah, várias pessoas já estão entrando. Oi, Núbia. Oi, Thaís. Boa noite, pessoal. Eu decidi fazer essa live sozinha. Eu tinha uma convidada, mas ela não pôde vir. E então eu resolvi falar um pouquinho a respeito do meu ano, de um pouquinho da minha história, para quem ainda não conhece. Essa coisa que é a superdotação, né? As altas habilidades, o que é isso para mim? Como é que surgiu na minha vida? Como vocês sabem, existe a Ana Laila, minha filhotinha maravilhosa, e desde que ela nasceu, eu vi muitas coisas diferentes nela, né? Boa noite! Então, eu vi muitas coisas diferentes nela, os processos de aprendizagem, os períodos em que as coisas eram esperadas dentro do desenvolvimento, né? Coisas que eu tinha aprendido na faculdade e que eu não conseguia observar na minha filha, porque era tudo muito diferente, muito... ela fazia coisas que me geravam uma certa estranheza. Oi, Bárbara. Todo mundo entrando aí. Então, essas coisas que me geravam estranheza, eu não entendia muito bem o que eram. Embora, como vocês já sabem, das pessoas que já escutaram a minha história, lá no tempo da faculdade eu fui, entre aspas, identificada, porque eu fiz um teste de QI junto com todos os outros colegas da turma, e o meu resultado deu diferente do resultado das outras colegas, né? Das outras pessoas, assim, a professora veio, me perguntou como é que deu esse resultado, eu fiz assim, dando, não sei como é que deu. E naquele momento, assim, deu um QI muito superior à média, né? Mas ficou por isso. Não se falava em altas habilidades há 25 anos, não tinha muita coisa, assim. Dentro da faculdade, até na matéria de psicopedagogia, eu não vi nada sobre altas habilidades. Oi, Patrícia, boa noite. E como a gente não entendia, né, não era o foco falar de altas habilidades, isso foi passou na minha vida. E ao longo de todo esse período dentro da minha infância, eu tirava notas excelentes, aí chegou a adolescência, aquela necessidade da gente se adequar ao meio social, né? Foi bem no período que os meus pais também se divorciaram, quando eu tinha 15 anos. E aquele período ali foi complicado, as minhas notas começaram a cair. Eu comecei a pegar recuperação, primeiro 3, depois 6, e daí no terceiro ano o professor de biologia falou para minha mãe, doutora, minha mãe é médica, doutora, esse ano a Roberta só não pegou exame de fezes. Foi isso que ele falou para minha mãe. Então foi uma coisa assim complicada, né? Porque eu vinha de naquela época não era ensino fundamental, né? Era gente, agora até esqueci como é que chamava naquela época. Bom, mas o ensino fundamental, né? Eu tirava notas ótimas e depois começaram a cair. E a gente vê um padrão emocional, né? Uma adolescente com problemas em casa, pais se divorciando. Eu estudava numa escola particular, uma escola com alunos da elite, vamos dizer assim, né? E existia muito essa cobrança dos populares, né? Então, os populares sempre eram os melhores, enfim. E primeiro grau, isso... Era o primeiro grau, isso mesmo. E aí ficou aquela coisa, né? Melhor ser popular do que ser inteligente.
E isso é uma coisa que se assemelha muito com a história da Michelle, né? Da Michelle Cusseau, para quem não conhece ainda, Clube da Aprendizagem. E eu fui, dentro das minhas intensidades, me perdendo. Na faculdade, confesso que não foi, assim, era muita festa e pouco estudo. Eu não, mas naquelas matérias que eu gostava de verdade, que era psicologia cognitiva, psicologia sistêmica, as de grupos, a de testes, todas essas mais diferentes, assim, que não eram a tradicional ligada à psicanálise, tudo que era o tradicional, eu ia muito bem e não estudava. E os estágios foram a melhor parte, assim, porque eu aprendi muito, mas também tive alguns embates com supervisores, principalmente quando eu fiz estágio no hospital e quando eu fiz estágio de psicologia social. Porque eu não entendia como que eu era uma estagiária, como que eu era... eu precisava fazer aquela atividade e não ia para frente porque sempre tinha a supervisora local que não queria que a gente fizesse as coisas e eu ficava muito frustrada com aquilo. Porque eu gostava de fazer, eu gostava de organizar, eu gostava de... Eu me lembro, dentro do estágio de psicologia do trabalho que eu fiz dentro de um hospital, nós tínhamos um processo seletivo do pessoal da enfermagem e a supervisora nos mandou fazer todo o processo. Eu e a colega que era estagiária junto comigo. Nós fizemos todo o processo, organizamos tudo e quando foi a hora de fazer o processo seletivo, nós aplicamos. Aí eu comecei a distribuir o material para fazer as dinâmicas, comecei a explicar tudo. Depois que terminou o processo seletivo, a supervisora local, que era psicóloga, falou assim, mas não era para vocês fazerem, vocês eram para ter só organizado, vocês estão aqui para aprender comigo, eu que tinha que ter feito. Como assim? E aquilo ia batendo, né? Muito questionadora, sempre. Então, a gente vê as características e as coisas que nós não compreendemos quando não temos a identificação de altas habilidades, né? Aí, coisas aconteceram na vida, enfim, né? Dentro dessa falta de conhecimento das sobreestabilidades, eu sofri pra caramba as minhas intensidades, as minhas dores, as minhas dificuldades, sem entender o meu processo emocional. Até que chegou a Ana Laila. Eu demorei 11 anos para conseguir engravidar. Tive muita dificuldade nesse processo de gestação. Tive uma primeira perda gestacional, aí a gente fez fertilização. E de 4 veio a Ana Laila, com todas as suas intensidades, com todas as suas potencialidades, e foi muito legal, assim, porque ela começou a desacomodar a gente, tanto eu quanto o César, né? Começou a nos mostrar características que a gente não entendia muito bem. E através do sofrimento emocional dela, nas escolas, escola após escola, eu precisei me apropriar desse conhecimento. Eu precisei começar a estudar sobre altas habilidades, porque eu vi a minha filha aos 6 anos dizer, mamãe, eu prefiro me matar do que ir para a escola. E isso é algo muito, muito, muito sério para uma criança de 6 anos. Na época, ela era acompanhada por uma psicóloga que fez a identificação dela. Nós solicitamos que fosse aplicada uma escala de depressão e ela estava entrando num processo depressivo bem sério, né? Nós quisemos lutar pelo avanço na escola antiga e foi assim torturante para nós todos. Então, a partir daquele momento, nós decidimos trocar a Ana Laila de escola, que é na escola que ela está até hoje. Uma visão completamente diferente, né, da escola anterior, embora a escola anterior fale que tem uma mentoria das emoções, né?
A Ana Laila, Thaís, a gente fez a avaliação dela com 4 anos. Ela começou nesse processo, depois ela teve acompanhamento por 2 anos com a antiga psicóloga, que foi quem fez a identificação dela. Então, nós trocamos ela de escola e começou a melhorar. Assim, ela teve uma professora maravilhosa no ano passado, mas ao mesmo tempo que... Oi, Jana! Bonita é tu! Ao mesmo tempo que ela trocou de escola, eu comecei a perceber que faltava algo ainda. Eu não conhecia a minha filha, eu sabia que ela estava em sofrimento, mas eu não entendia por quê. Foi aí que eu decidi começar. Isso no ano passado, tá, gente? Foi aí que eu comecei a estudar mais. Em agosto, eu comecei a fazer pós de neurociência. Depois eu fiz o curso da Michele, de identificação de altas habilidades, superdotação. Fiz o curso da Patrícia, de sobreestabilidades. E foram, assim, divisores de água mesmo na minha vida, porque aí eu comecei a entender o processo. E eu disse, eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho que tirar esse sofrimento das pessoas. Porque nós fazemos parte de um grupo de enriquecimento, o GEIM, que é da universidade, e lá participam inúmeras famílias da Universidade Federal de Santa Maria, tá, gente? Ele é coordenado pela Prof. Tati Negrini, pela Prof. Andrea Heck. E nós víamos sempre muito sofrimento, muitas famílias falando a mesma coisa, as dificuldades dentro da escola, dificuldade de encontrar profissionais que tivessem esse conhecimento. E aquilo foi me desacomodando cada vez mais. Eu precisava fazer algo, não só pela minha filha, mas por todas as pessoas que eu conhecia, que estavam à minha volta. E eu comecei e voltei ao trabalho, porque eu estava há 7 anos afastada da psicologia. Eu tinha um ateliê de costura, claro que em homenagem à Ana Laila, né? Ateliê Laila Baby. E eu trabalhava com enxovais, enfim, fazia várias peças, gostava muito da costura criativa, fazia peças funcionais para facilitar a vida das mães, né? E eu decidi voltar para a psicologia. Sou formada há 20 anos e precisei fazer isso. E aí as coisas começaram a acontecer. Fechei o ateliê, porque eu não dava mais conta de fazer as duas coisas. Em fevereiro, a gente acabou encerrando as atividades do ateliê. Eu só terminei de fazer as últimas peças, parei de receber novas encomendas e a coisa começou a fluir. E eu estou aqui agora, no dia 22 de dezembro, me lembrando que há 1 ano eu estava recém começando a parar de sofrer e a parar de ver a minha filha sofrendo. Então, eu vejo assim o quanto olhar para as altas habilidades fez com que eu crescesse muito rapidamente, profissionalmente, com certeza, através do incentivo das pessoas maravilhosas que me acompanham. A Michele, como vocês sabem, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, porque ela apostou em mim lá em agosto do ano passado, me chamou para uma live junto com a Alexandra. A Alexandra me acolheu dentro da associação. Depois disso, eu conheci inúmeras pessoas. A Patrícia, através do curso, Patrícia Newman, que vem me ensinando muitas coisas, né? A minha forma de avaliar hoje em dia, eu aprendi diretamente com ela. Tem inúmeras pessoas que ensinam, que produzem e que fazem a diferença. E aí eu conheci a Jana também, né, Jana? Fiz algumas aulas já para os cursos da Jana, que eu sempre indico. Conheci a Fernanda, que faz esse trabalho tão maravilhoso comigo, junto com as mulheres incríveis.
Nós temos atualmente 3 grupos e esse trabalho com mulheres, ele é um trabalho que vem fazendo a diferença para muitas pessoas. O que mudou na prática para que a minha filha ficasse bem, principalmente na escola, Núbia, o que mudou na prática é que agora que existe essa apropriação, tanto minha quanto do meu marido, nós conseguimos nos cercar de bons profissionais. Bons profissionais que estão dentro da escola e nós temos essa entrada também. Nós conversamos, é uma escola que nos acolheu. Então, existem dificuldades? Claro que existem. As dificuldades, elas são da falta de conhecimento. Então, quando a escola não está aberta para aprender, as dificuldades aumentam. Mas escolas abertas para o processo de aprendizagem, para acolher as crianças superdotadas, isso faz muita diferença, porque é quando a criança passa a ter paz. Então, a gente consegue fazer um trabalho conjunto. Thaís, estamos te esperando em 2023. Eu estava falando do grupo, né? Da importância da identificação na vida adulta. O pessoal tem me pedido muito grupos de homens superdotados, mas por enquanto nós ainda estamos com esse foco das mulheres, né? Por quê? Porque mulheres superdotadas são aquelas que passam a infância na invisibilidade, a adolescência na invisibilidade, muitas vezes na vida adulta também na invisibilidade. Porque são pessoas que têm... a gente escuta muito assim, você é dramática, você é uma pessoa difícil de lidar. Por quê? Porque nós falamos. Nós falamos, nós adquirimos conhecimento, nós temos o comprometimento com a nossa tarefa. E o que acontece? Aí a mulher é mal vista, por quê? Dentro da empresa ela não pode aparecer mais do que o homem. Os grandes cargos de chefia são de homens, né? Na política, a mulher não pode aparecer. Ela está abaixo dos homens, à sombra dos homens. Então, em toda a vida, a mulher fica à sombra. E as suas capacidades... Eu escuto muito, muito isso. Todos os dias, quando eu entrevisto uma mulher, eu escuto o seguinte: eu sempre fui muito esforçada. Não, nós não somos esforçadas, nós somos inteligentes, nós temos realmente capacidade. Esforço é uma coisa, capacidade é outra. Paty também vem para o grupo, que beleza. Que coisa boa escutar isso. Quer dizer, escutar não, né? Ler. Mas, então é isso. Eu gosto muito de trabalhar com homens também, com altas habilidades. Tenho vários pacientes homens. Mas esse trabalho do grupo, ele está muito ligado à solidão da mulher superdotada também. Porque mulheres acolhendo mulheres, né? Mulheres se reconhecendo na fala umas das outras, se apoiando, estando à disposição. Gente, vocês não têm ideia do movimento que tem acontecido nesses grupos. Na terça-feira, a Fernanda e eu fizemos um encontrão, né? Eu publiquei nas redes sociais, enfim. E no encontrão foi lindo. Foi lindo, lindo, lindo. Porque, por mais que fossem mulheres de 3 grupos diferentes, é isso, Patrícia. Nós não escutamos que os homens são esforçados, é isso mesmo. Os homens são inteligentes, né? Simplesmente, olha, o homem é inteligente, não precisa nem estudar. A mulher, ela é inteligente, mas é uma preguiçosa. Eu já escutei muito isso. Os meus irmãos inteligentes não precisam estudar. A Roberta, inteligente, mas preguiçosa, não gosta de estudar. Então, são essas coisas que a gente escuta. E voltando ao encontrão, mulheres que nunca tinham se visto, porque faziam parte de grupos diferentes, e o acolhimento, a identificação
foi muito, muito, muito emocionante. Nós ficamos 3 horas, mais ou menos, no nosso encontro. E eu saí super energizada, porque foi emocionante mesmo. Nem todas conseguiram participar por causa do horário, algumas trabalhando, enfim. Mas nós tivemos 20 mulheres participando desse encontro. E foi lindo, foi realmente lindo. A Claudinha, querida, Mulheres Acolhendo Mulheres. Sim, Claudinha, tu fazes parte disso tudo. Como eu sempre digo, né, o livro da Cláudia, o livro Ele é Superdotado e Daí? Esse livro foi muito importante, porque foi o primeiro livro que eu li, falando de altas habilidades. E eu me senti abraçada. E eu pensei, é isso. Não sou a única mãe que sente essa dor, então eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Eu vou fazer o quê? Eu vou escrever um outro livro? Para que fazer mais da mesma coisa? Né? Já tinha esse início para mim. Então, eu pensei, já tenho o diploma, eu vou me apropriar disso e vou ajudar pessoas. Através de mentorias, que é um trabalho que vocês sabem que eu faço também, né? Então, esse trabalho de mentoria, de atender a família inteira, de trabalhar essa parte de como eu lido com o meu filho superdotado, como eu lido com a minha filha superdotada, o que eu faço quando está intenso, quando perde o controle, quando se desorganiza, como é que eu oriento a escola. Então, eu faço esse trabalho de acolhimento dentro da mentoria e conduzo as pessoas a uma compreensão de como são as emoções da criança superdotada. A gente trabalha com ferramentas, encontramos as melhores ferramentas para o perfil daquela criança. Porque, gente, não adianta aplicar técnica. As pessoas dizem assim, tem que trabalhar tal linha, só a TCC presta, só a psicanálise presta, só isso presta, só aquilo presta. Olha só, uma técnica funciona muito bem quando você está lidando talvez com uma pessoa neurotípica. Com uma pessoa com altas habilidades, não é bem assim. Como é que a gente vai fazer uma criança que está explodindo em emoções? Não, agora você tem que parar tudo e fazer meditação. Até chegar no ponto de conseguir acalmar para fazer a tal da meditação, é um processo. É mais intenso, não tem como a gente dizer que tal técnica tem que ser aplicada e vai funcionar o tempo todo. Não é assim que funciona. E quando a gente estuda de verdade, nós conseguimos compreender que a clínica com a pessoa superdotada é completamente diferente. E aqui eu tenho assistindo agora outras psicólogas também, né? A própria Patrícia, que já fez live com a gente também aqui no café, que trazem isso. A Patrícia, hoje ainda eu falava, e vou te dizer, Patrícia, que já falei isso para ti, e eu acredito de verdade que a Patrícia é uma das pessoas que mais traz contribuições para a ciência das altas habilidades. Porque existem muitas pessoas que fazem livro em cima de livro e têm muita produção, mas às vezes me parece que é sempre a mesma coisa, sabe? Só muda um pouco, só aprofunda um pouquinho alguma coisa ou outra. A Patrícia não, ela está trazendo o diferente, ela fala das emoções das pessoas com altas habilidades. Ela vai lá, ela pesquisa, ela cria as ferramentas, ela transforma uma ferramenta que já existe em algo que a gente possa utilizar para as nossas crianças, para os adolescentes, para os nossos adultos. Então, eu vejo uma coisa muito importante nisso. Nós temos que estudar. É muito mais do mesmo, Patrícia. E é isso que eu digo, tu fazes a diferença. Oi, Michele, estava falando em ti, faz pouco tempo. Então, nós precisamos inovar, nós precisamos fazer a diferença. Aí, o que eu faço? Hoje eu trabalho muito essa questão, principalmente com mulheres superdotadas, da culpa. Porque
nós chegamos na vida adulta com tanta carga de culpa, aquele peso. Eu sempre faço, agora que eu gosto muito de trabalhar com contos, né? E quando eu trago alguns contos para trabalhar determinado assunto, por exemplo, a Rainha Má, da Branca de Neve, quando a gente está falando de algum assunto ligado ao narcisismo materno. Mas eu tenho trazido muito, nesse período de Natal, o conto dos 3 fantasmas de Natal, né? O conto que são o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. Então, quando a gente lembra da figura do Natal passado, é aquela figura sombria, cheia de correntes, pesada, que caminha pesada, arrastando correntes. Eu sempre falo muito que a culpa que a gente carrega, ela é justamente isso, são as correntes que pesam muito na vida da gente. E nós precisamos nos livrar dessas correntes da culpa. A gente entra nas religiões, por exemplo, as pessoas estão nas religiões, estão sendo culpadas por algo, culpadas pela forma que elas são, culpadas por rir alto, culpadas porque são mulheres, culpadas por isso, culpadas por aquilo. As pessoas estão na escola, as crianças são culpadas porque não ficam sentadas na cadeira, mas ninguém pergunta por que a criança não fica sentada na cadeira. As pessoas simplesmente punem. Aí a criança que pensa fora da caixa, que pergunta, ai, para com isso, está perguntando demais. E aí, de novo, culpa, culpa, culpa. Então, nós passamos uma vida inteira carregando culpas. E onde elas nos levam? Por isso que eu falo que o processo de identificação de altas habilidades e a terapia, principalmente quando nós somos adultos, focada nas altas habilidades de fato, tendo esse conhecimento, essa clínica é diferente. E ela é libertadora. Porque quando nós entendemos que nós estamos, na verdade, nos perdoando por aquilo que os outros fizeram com que nós pensássemos que era culpa nossa, a coisa flui, a vida inteira flui de uma maneira diferente, fica tudo mais leve e a gente consegue fazer a diferença na nossa vida e na vida da nossa família. Isso é muito importante. Nos livrarmos das culpas carregadas, porque nós perguntamos muito, porque nós somos pessoas intensas, porque nós gostamos de fazer piada, culpa porque nós somos esforçadas, né? Pessoas esforçadas, não reconhecidas como pessoas com altas habilidades. Então, esse trabalho é fundamental. Vou tomar um golinho de água aqui, gente, porque eu tô... Café, ó. Mas aqui tem água. A essa hora não dá para tomar muito café, não. Então, é isso. Assim, esse ano foi intenso. Isso. Culpa até por ser inteligente, Patrícia. Somos culpadas. Tem uma história que eu sempre conto, que parece uma história assim... Uau, que legal, né, e tal. Mas se nós formos pensar direitinho, é uma história de machismo. Eu amo meu avô, ele já faleceu há alguns anos. E embora ele fosse um alemão com dificuldade de falar das emoções dele, de expressar os sentimentos, enfim, ele não conseguia abraçar muito as pessoas, mas ele era de uma geração machista, né? Claro. Ainda existe o tal do machismo muito forte, então imagina há 30 anos, 35 anos. Então, quando eu tinha 10 anos, ele me deu um apartamento de presente. Mas ele não me deu um apartamento de presente porque eu merecesse. Ou qualquer coisa assim, do tipo, te amo e tal, resolvi te dar um presente e vou te dar um apartamento. Não, ele me deu um apartamento porque ele achava que eu não ia me casar por ser uma pessoa muito... Como é que ele falou? Eu era muito braba.
né? Então ele me deu um apartamento porque eu era muito braba e eu não ia conseguir arranjar marido, porque eu era muito argumentativa e mulheres argumentativas ficam solteironas pro resto da vida e não conseguem se relacionar. Então, com 10 anos, eu já era difícil, eu já era uma pessoa muito brava, eu já era uma pessoa que falava demais, que argumentava demais, que eu sempre tinha uma resposta. Minha avó me dizia: tu tem que ser advogada, porque tu sempre tem um argumento para tudo. Que saco isso, guria. E assim a coisa ia, né? Então, vejam bem. Agradeço meu avô essa casa que eu tenho, porque eu vendi aquele apartamento lá e deu para, né, organizar as coisas. Mas eu sou casada há 20 anos, então eu não sou tão difícil assim de se conviver, né? Eu não nasci para ser solteirona. Até porque quando a gente encontra, e aí é outra situação, né? Encontrar aquela pessoa que faz a diferença na vida da gente, que tem um significado. Quando nós encontramos aquela pessoa que a gente esquece do tempo, quando conversa com essa pessoa, a gente se compreende, cada um tem as suas intensidades, mas a gente consegue se reorganizar. Isso é a diferença, tanto nas amizades quanto no relacionamento afetivo. Nós precisamos de pessoas que façam sentido na nossa vida. E provavelmente essas pessoas que fazem sentido na nossa vida também são pessoas superdotadas. Porque são as pessoas que entendem a piada sarcástica, que dão risada da piada sarcástica, que aquele humor ácido é bem-vindo. São as pessoas que a gente passa horas conversando e não vê o tempo passar. São as pessoas que nós falamos e não precisamos desenhar, porque elas entendem o que a gente fala. Ai, Roberta, mas isso soa meio ruim, assim. Ai, que horror. Mas é verdade. A gente não pode ser hipócrita. Nós, pessoas, seres humanos, não podemos ser hipócritas de dizer que está tudo certo. Ah, eu tenho facilidade com todo mundo. Não, a gente não tem facilidade com todo mundo. Nós conseguimos criar vínculos fortes e profundos com pessoas que são semelhantes a nós, que nos entendem, que nos compreendem, que nos acolhem. Alguém aqui é diferente? Ou sou só eu que sou assim? Acho que não, né? Pelo menos todas as pessoas que eu atendo, todas as pessoas que passam pela minha vida profissional ou pessoal são assim. Elas se sentem bem quando elas encontram um sentido naquela relação também. E dessa forma, nós conseguimos seguir em frente, não nos sentimos tão sós. De novo, volta a importância do grupo de mulheres, né? Desses 3 grupos de mulheres que a Fernanda e eu conduzimos. Porque, de fato, é uma solidão tão grande que tem algumas mulheres que esperam a semana inteira para chegar o dia do grupo. Agora nós vamos entrar em férias, né, a partir da semana que vem, e retornamos ao grupo, que é quando nós vamos abrir novas oportunidades. Nós vamos abrir algumas vagas, poucas. Então, quem tiver interesse em participar do grupo de mulheres incríveis, já me avisa, já garante a sua vaga, porque a gente vai voltar na última semana de janeiro, nós voltamos com o trabalho dos grupos. Tá? Vamos ficar aí um mês em férias, e depois a gente retorna. Então, é isso, assim, a gente precisa, e a combinação que nós temos nesse período é: quem precisar, chama as outras lá, as psicólogas vão ficar de plantão também, mas chama que alguém vai acolher. Então, olhem que coisa bonita, né? Porque não se formam apenas colegas de grupo, se formam vínculos fortes, vínculos afetivos de reconhecimento, umas cuidando das outras, umas segurando. Isso é uma coisa que elas sempre dizem, né? Nós estamos aqui umas segurando as mãos das outras, mesmo que de forma virtual. Alguma está passando por alguma dificuldade,
Ah, eu consigo te auxiliar nesse sentido. Então, me manda uma mensagem que a gente marca uma conversa virtual, vamos falando. As outras que estão mais próximas, gente, tem, por exemplo, tem a Cláudia, né, que sempre traz essa visão muito importante da maternidade, né, através do livro, enfim. Tem a Carla, traz assuntos importantíssimos relacionados à alimentação. Tem as guerreiras que estão lutando pelas políticas públicas, a Rose, a Ana Paula, a G. Eu não vou citar o nome de todas aqui, porque é muita mulher maravilhosa, mas todas engajadas em melhorar o mundo para as pessoas superdotadas. Pessoas de várias áreas, tem psicólogas, tem educadoras, tem pessoas que são professoras dentro das universidades. Então, tem uma gama de conhecimentos, uma gama de diferenças, e todas unidas com um único objetivo, que é se sentirem pertencentes a algum lugar. Nos grupos, nós nos sentimos pertencentes. Eu falo nós porque é claro que o grupo vai mexer com a gente também. Não é porque eu e a Fernanda somos psicólogas que o grupo não vai fazer diferença na nossa vida também, né? Claro que faz. Nós montamos os grupos porque nós vimos essa necessidade nas nossas vidas. Então, hoje a gente consegue conduzir, nós trazemos a teoria, porque a teoria é importante para a autoidentificação. Algumas optam por fazer a identificação individual, aí elas fazem o grupo e o individual, ou comigo, ou com a Fernanda, ou com outra profissional que queiram. Esse processo é muito lindo. E realmente faz a diferença na vida das pessoas, eu sei disso. E eu sei que essa é a minha missão, sabe? Eu sinto isso de verdade. Quando, no ano passado, em uma das minhas sessões de terapia com a minha psicóloga, eu chorei muito, porque eu entendi de verdade que era isso que eu precisava fazer, acolher pessoas e trabalhar com as altas habilidades. E naquele momento ela me olhou e ela disse assim: tu encontrou a tua missão, né, Roberta? Aquilo me arrepiou toda. E eu disse sim, eu encontrei a minha missão. E foi muito legal. Daquele dia em diante eu comecei a conhecer pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, maravilhosas. E eu sou muito grata por ter essas pessoas na minha vida, por ter conhecido tanta gente emocionante, tanta gente intensa, tanta gente maravilhosa, que veio me ensinando tantas coisas incríveis. Bom, eu acho que é isso, gente. A live não vai ser tão comprida assim, porque não sei se eu tenho tanta coisa assim para falar. Eu tô um pouquinho emocionada aqui, mas eu quero fazer um sorteio. Sempre tem sorteio, e hoje o presente vai ser esse aqui. Vai ser a nossa caneca, e vai cheia de guloseimas. Aqui não tem ainda guloseimas, é claro, mas a caneca vai cheia de guloseimas, tá? Então, nós vamos fazer a famosa pergunta, e quem responder a pergunta primeiro vai ganhar a caneca, tá? Depois, quem responder primeiro ali me manda mensagem pelo direct pra gente poder, pra eu mandar esse presente pra quem ganhar, tá? Então, eu já falei aqui eu já falei aqui a resposta anteriormente, contando a minha história, eu falei a resposta. Então, eu vou perguntar sobre a Ana Laila, tá? Quantas escolas a Ana Laila já frequentou? Quem é que sabe?
Quem é que prestou atenção aí? Vamos lá. Tá difícil essa pergunta, gente. Eu falei, ela já está na número tal escola. Ah, a Aninha ganhou! 5, Ana. Quinta escola. É isso mesmo. Que legal que é tu, Aninha. Eu teria achado legal qualquer pessoa, óbvio. Mas fiquei muito feliz que é tu, Aninha. Uma mulher incrível, diga-se de passagem. E olha, processo... Não, Josi. Já, e não também, Bruna, também não, são 2, são 5 mesmo. 5 escolas, já está na quinta escola e, graças a Deus, permanecendo. Então, no próximo ano ela continua na mesma escola. É a primeira vez que ela continua na mesma escola, por 2 anos seguidos, indo para o 3º ano, porque nós entramos com ela no ano passado, em outubro do ano passado, daí ela ficou esse ano e agora vai pro, na verdade, 2º ano e meio, né, na mesma escola. Então isso é um alívio, porque a gente tem uma abertura maior com a coordenação, com a educadora especial, é ótima e isso faz toda a diferença também. Eu fico muito chateada quando algumas escolas não têm educadora especial. A educadora especial deveria ser a referência dentro da escola. A pessoa indicada para fazer esse trabalho de conscientização, de orientação, de capacitação das pessoas, mas isso não acontece, né? E a gente não vê isso dentro das escolas, então precisa ser feito um trabalho de conscientização também. Tem algumas escolas que a própria psicóloga é um fantasma dentro da escola, né? Ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde fica a sala da psicóloga. E quando existe uma psicóloga, ainda dizer assim, para quieto, senão eu vou te mandar para psicóloga. Psicóloga é um castigo, né? Porque psicóloga é coisa de louco. Então a gente ainda escuta muito isso. Que triste. Nós, psicólogas escolares, precisamos fazer um trabalho bem melhor, porque está bem medíocre. De muitas está bem medíocre. Nós precisamos fazer um trabalho melhor dentro das escolas. Deixarmos de ser fantasmas, deixarmos de ser as que recebem os problemas e fazermos um trabalho de cuidado com as emoções. E não só das crianças superdotadas, é claro, de todas as crianças, de todos os alunos. Tem muito, sim. Michele colocando aqui, tem muito a ser feito nas escolas, elas estão anos-luz atrasadas nas questões das altas habilidades. É isso. É isso. Estão atrasados. E eu vou dizer para vocês, não é atraso por falta de informação. Porque a informação está aí. Nós temos canais, 2 canais que eu sempre indico. São os 2 canais que eu indico para todas as pessoas. Clube da Aprendizagem e Nenhum Talento a Menos. Clube da Aprendizagem é da Michele Cussô e Nenhum Talento a Menos é o canal da Patrícia. São de riquíssima informação. As pessoas precisam, que querem conhecer as altas habilidades, precisam acessar esses canais. São extremamente importantes, fundamentais para o nosso conhecimento. A Michele promove as nossas jornadas. Eu tenho a honra de ser convidada em todas as jornadas para participar, muito legal. Já conheci pessoas ilustres dentro das jornadas, onde a gente traz muita informação, trocas importantes. A Patrícia traz com frequência lives. Quem também faz um trabalho incrível dentro das altas habilidades, o Chico, a Lívia, que eles têm a página deles aqui também, né? O perfil deles aqui no Insta também, eles fazem um trabalho muito forte, principalmente com adolescentes, com os grupos de adolescentes, através do Germinação. Então,
são muito, muito, muito importantes. A gente precisa divulgar esse trabalho, a gente precisa se abraçar para fazer as coisas fluírem, as coisas irem para frente, tá? O que mais, gente? Eu acho que é isso. Eu estou bem cansada, quase entrando em férias, e para mim vai ser bom, porque esse ano foi puxado, foi intenso, como não poderia deixar de ser, né? Um ano intenso. Eu acho que todas as pessoas que eu conheço estão falando a mesma coisa. Esse ano foi intenso, mas nós temos um novo ano se aproximando, cheio de esperança, cheio de renovação, cheio de novas perspectivas. Isso é muito importante. Então, o que eu desejo de verdade que para as pessoas que comemoram o Natal, que seja um Natal de paz, né? Um Natal de harmonia, um Natal de pensamentos existenciais, de busca por essa importância que é a existencialidade, né? A espiritualidade. E eu digo para vocês também que esse ano ele se inicie com muito propósito de coisas boas, sucesso para todas as pessoas, renovação, amor, identificação, porque tem um monte de gente chegando para fazer a identificação e eu estou muito feliz com isso. Esse trabalho vem rendendo frutos, então. E para as pessoas daquela reunião de sábado passado, que nós atinjamos os nossos objetivos, porque a nossa região de Santa Maria precisa do que nós estamos inventando de moda. E que a gente tenha sucesso nisso, porque com certeza muitas crianças e adolescentes vão ser atendidos da maneira correta, da maneira mais apropriada, com suas inteligências respeitadas, e vai ser bem legal. Aguardem. Queridos, muito grata por todas as pessoas que participaram dessa live de hoje. Como eu disse, né, a primeira live que eu fiz, falei um monte, abri o meu coração, e eu quero agradecer em especial as pessoas que me apoiam sempre, que são as pessoas que estão junto comigo nessa caminhada. Porque não é uma caminhada fácil, por vezes, mas uma coisa que eu aprendi, que quando a gente encontra a nossa tribo, ela também não é uma caminhada solitária, muito pelo contrário. É uma caminhada de construção, de luta, muita luta, verdade, mas é uma caminhada de muita construção também. Então, essa construção dessas amizades profundas que eu venho fazendo nesse ano, e com certeza no próximo ano muito mais, isso faz toda a diferença e é isso que dá gás para a gente continuar. Grata pela confiança de todas as famílias que eu venho acompanhando, que eu já acompanhei e continuo acompanhando, e que 2023 seja esse ano pleno de coisas boas para a gente, porque nós estamos aqui por um objetivo de construção de coisas boas. Muito mais do que objetivo financeiro, é um objetivo de união de corações para que nós tenhamos paz. Um beijo a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e continuamos nos vendo por aí. Beijo!